Essa semana eu tive lembrando de uma música, escutando lá em casa, a música da Sandra de Sá. Diz assim: joga fora no lixo. Bem novinha, né? Na minha época de anos 90. E aí eu estava lá ouvindo a música, e a música ela é repetitiva, né? Ele diz: joga fora no lixo, né? Joga fora no lixo, joga fora no lixo, joga fora no lixo, né? E fica ali repetindo, né? Repete, repete, repete. Aí terminou a música. Aí lá, né, você vai fazer as coisas em casa, aí fica na cabeça, joga fora no lixo. Aí, fazendo outras coisas, né? E naquela coisa na cabeça. Sabe aquela música que volta, né? Tem música que volta, né? E fica ali na sua cabeça, joga fora no lixo. Aí eu peguei essa frasezinha, senti que houve uma inspiração de Deus com essa frasezinha, que ficou me inspirando. Pensei que talvez seja o momento de falar para as pessoas hoje que há alguns entulhos, alguns lixos dentro do seu coração, da sua vida, da sua mente, da sua história, que precisem hoje a gente fazer uma certa reflexão, se não está na hora de jogar fora, de botar para fora. Lixo talvez que esteja gerando mofo na sua mente, esteja tão acumulado que impeça a luz do sol entrar, está gerando mofo, está fedendo, está atrapalhando a sua comunhão com Deus, está atrapalhando a sua direção. E seja legal você talvez tomar uma decisão: eu vou jogar fora do lixo aquilo que tem atrapalhado meu relacionamento com Deus. Mas vejam só, eu quero que você dê um nome para esse lixo. Talvez nos próximos minutos aí da nossa mensagem, você pense se existe esse lixo e qual é o nome desse lixo, certo? Esse é o seu exercício. Meu exercício eu vou entrar aqui em texto bíblico, certo? Bem rei de Israel, bem coisa assim, para quem gosta de abrir a Bíblia hoje. Aí, olha, sei que você pega um sono aí de vez em quando, mas enquanto eu estiver falando, você vai pensar assim: eu tenho um lixo para jogar fora? Qual é o nome desse lixo? Lá pelas frentes eu vou perguntar de novo. E nessa hora que eu perguntar de novo, eu quero que você tenha um nome na sua cabeça. Certo? Vamos fazer isso? Vou aqui ministrando para vocês e você vai pensando: Deus está querendo falar o quê comigo? Há um lixo no meu coração, na minha vida, que eu preciso jogar fora? Mas eu vou trabalhar com o rei de Israel, que talvez seja o rei mais faxineiro que teve, né? O rei assim que fez uma faxina, daquela faxina que custa caro em Israel, que limpou tudo. E no momento que Jerusalém estava entulhado de lixo. E vocês vão ver que eu vou trazer um texto inicial aqui para mostrar como é que estava Jerusalém. Certo? Você vai ver pelos esses primeiros versos que eu trouxe o tanto de imundície que Jerusalém estava. De tanto de coisa que ela precisava ser restaurada. Olha só, vamos começar aqui. O rei que eu estou falando é o rei Josias, mas antes de entrar em Josias mesmo, nós vamos ver o cenário de sujeira. Certo? E a gente vai começar com aquele rei mais sujo que teve, que foi o rei Manassés. Diz assim, olha, segundo Reis 21, no verso 2, diz assim: o rei Manassés fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis nas nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares a Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. E aqui é um panteão ali associado com Baal, porque nessas divindades, esses falsos deuses de Baal, esses exércitos celestes eram os irmãos do Baal. Tinham o deus Sol, tinha um deus Lua, tinha um deus Crepúsculo, tinha uma estrela da manhã, tinha um panteão acima dele. Tinha assim, como se fosse quase aquele dos gregos, né? Tinha um bocado de deuses assim naquela época. Então ele não só adorou Baal, adorou a esposa dele, Astarote, adorou a mãe dele, Aserá, adorou um bocado de gente, a todo o exército celeste ele se dobrou. Não foi só um, não foi, já que vamos fazer uma idolatria, vamos fazer muita, né? Vamos pegar todo mundo, vamos se ajoelhar cada um desses. E fez isso tudo. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médios e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. E
dentro desses rituais, dessas divindades, existia o sacrifício de crianças. Sacrifício de primogênitos e alguns sacrifícios em que o Estado promovia para matar os infanticídios. E ele promoveu o próprio filho nesses sacrifícios e fez com que Israel também sacrificasse várias das suas crianças. E tudo era feito num vale perto de Jerusalém, ali, um local do sacrifício das crianças. Vamos descer mais a ladeira? Vamos lá? Consultou médiuns e espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando-lhe a ira. Manassés também derramou tanto sangue inocente, que encheu Jerusalém de um lado a outro. Ou seja, o cara matava todo mundo mesmo. De um lado a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado, a fim de que fizesse o que o Senhor reprova. Lá na frente a gente tem uma outra orientação para ver o que é que aconteceu também. Diz assim, prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para acerar. Naquela época, existia alguns tipos de rituais que aconteciam através de prostituição. Ou seja, havia um prostíbulo cultual que foi colocado dentro do templo de Jerusalém. Ou seja, existiam prostitutas dentro do templo de Jerusalém, praticando rituais com sexo, né, com pagamentos de dinheiro, a fim de ganhar prosperidade através daquela divindade, aquele negócio todo. Vejam só, dentro do templo, entendeu? No 2 Crônicas 33, há um acrescentar aqui, para vocês entenderem também, que ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou dentro do templo. Então, dentro do templo, lá no lugar dos santos, tinha imagem de tudo quanto era Deus. Virou um negócio cheio de santo, né? cheio de imagens, cheio de coisa de escultura, cheio de ídolo dentro do templo. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído de diante dos israelitas. Veja que esse texto, tanto o texto de Crônicas quanto o texto de Reis, começa dizendo que ele fez o povo pecar mais do que as nações que Deus tirou, e termina dizendo, e ele fez o povo, parece que faz uma moldura, né? Abre um colchete, aí sai falando tudo que Manassés fez, e fecha o colchete. Ele fez o povo pecar, foi pior do que as nações que tinham aqui. Tivesse até uma amiga minha uma vez que foi no restaurante, isso aqui ficou marcado, eu e a Cintia, ela foi no restaurante uma vez que foi ruim. Aí ela foi contar para a gente a experiência dela, ela ficou, mas estava feio. Aí eu falei, mas como é que foi? Mas não sei o quê, mas estava feio, Felipe. Aí ela parava um segundo, a gente falava de outro assunto, ela parava e dizia, mas estava feio. Aí isso ficou marcado. Toda vez que eu vejo uma pessoa que está assim, angustiada, repetindo muito um assunto, eu digo, mas está feio, né, minha irmã? Mas está feio. É o que o texto está fazendo. Mas foi pior. Mas foi pior do que as nações que estavam aqui antes. Meu amigo, você entendeu que foi pior? E sabe por que isso é importante? Porque se lembra quando Deus trouxe o povo do Egito para botar nessa região? A Bíblia diz que também isso foi um instrumento de juízo de Deus contra os povos que estavam nessa região, que praticavam o sacrifício de criança e faziam as devassidões também sexuais. Agora, se o povo que tu trouxe para fazer o juízo, para fazer a diferença, para ser o reflexo de Deus naquele local, está fazendo pior do que quem estava aqui antes, que vocês foram o instrumento de Deus para tirar. Que sentido tem a existência de vocês aqui? E por isso que os profetas começaram a dizer que Deus vai trazer a mesma ira que trouxe antigamente para vocês. Aí foi forte. Mas está feio. Está sujo, está imundo. Sabe o que é pior? Que durou uns 75 anos esse negócio. De tal forma que esse lixo foi se acumulando de uma forma tal que o povo se esqueceu que existia a lei de Deus. Não sabia mais não que tinha Bíblia. Não sabia nem Deuteronômio, não sabia mais nada. Tinha tanto Deus esquisito que sumiu a Bíblia. Ficou um negócio tão misturado que Deus deixou de existir no meio dele. Ficou só esse panteão de deuses de Baal. Acabaram se esquecendo do Deus verdadeiro de Israel.
Você era capaz de você nascer em Jerusalém, nos tempos bíblicos, morrer e não ter ouvido falar de Deus. Nessa época. Já pensou? Negócio forte, negócio difícil. Aí, o povo deixou tanto lixo entrar que perdeu a identidade. Amigo, continue fazendo a sua reflexão. Existe lixo na sua vida que você precisa jogar fora? O templo cheio de idolatria, o templo cheio de imundície. Comece a pensar, eu sou o templo do Espírito Santo. Será que eu tenho deixado entrar lixo na minha vida de tal forma que até a palavra de Deus e a vontade de Deus já não se escuta mais dentro de mim? Que a voz de Deus já não é mais ouvida, obedecida, seguida, porque eu deixei tanta confusão entrar, que está apagando a voz que eu precisava estar ouvindo? Aí surge o nosso faxineiro rei, né? O rei Josias. Ele é neto do Manassés. E ele decidiu, aí você depois lê a Bíblia aí, seguir os passos do rei Davi. O rei Davi viveu 400 anos atrás, certo? Esse rei aqui. Ele disse, olha, houve um tempo na nossa época, onde a nossa nação foi a melhor nação da região. Houve um rei que foi o melhor rei de todos, que uniu todo mundo aqui em volta. Esse rei tinha um Deus, que era o Deus de Israel. Eu vou seguir os passos do rei Davi. E Josias decidiu isso no coração. Mas sabe uma coisa que era difícil? Você decide seguir o Deus de Davi, mas você não sabe nada desse Deus, porque perdeu a lei, não existe mais. Aí você imagina que tem que fazer algumas reformas, fazer algumas coisas, mas você não sabia mais o que fazer. Não tem mais Bíblia não, não tinha mais Bíblia não. Aí ele foi seguir uma ideia, uma inspiração, que era o rei Davi. Mas tinha um negócio que era bem visível, era o quê? Tinha um templo do tamanho do mundo, no meio de Jerusalém. E o que Josias falou? Uma vez que eu não sei muita coisa sobre isso, eu posso pelo menos reformar esse templo que foi construído por Davi e seu filho, né? Vou fazer isso. Começou a construir. Constrói, pega prata, constrói. No meio da reforma, o que aconteceu? Vocês que sabem da Bíblia aí. Encontraram a lei de Deus. 75 anos depois. No meio da reforma, o sacerdote disse, eu encontrei um livro aqui. Manda lá para Josias para ele dar uma lida. Pode ser que ele goste. Aí, uma coisa que eu acho muito interessante, nesse momento Josias vai ler a palavra de Deus, vai se confrontar com ela, vai rasgar as vestes, vai se arrepender, vai dizer, a gente está errando. A gente está vivendo tudo que é ruim porque deu as costas para esse livro, para esse Deus, para essa revelação. Ele vai ter um quebrantamento fantástico ao ler a palavra de Deus. Mas uma coisa que já para você pensar, é que quando a gente busca Deus, a gente se aproxima de Deus e Deus se aproxima de nós. Quando você começa a querer reformar o templo de Deus, sua vida, começa a querer ser melhor, começa a querer buscar Deus, começa a querer orar, começa a querer fazer a vontade de Deus, começa a querer ser mais. Pode ter certeza, meu amigo, Deus vai se revelar para você. Você vai encontrar um tesouro dentro de você. Você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus se aproxima da gente. A pessoa diz, mas se Deus aparecer, eu mudo. Você está buscando? Se você ficar só esperando dar uma tombada em Deus, não acontece nada não. Mas aquele que inclina, buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. Se você quer ouvir Deus falar, comece a querer andar nos caminhos dele. Comece a querer ajeitar a sua vida. Comece a querer buscá-lo, clamar o nome dele. Um dia você vai encontrar um tesouro precioso dentro de você. Você vai dizer, era isso que eu estava procurando. E vai quebrantar o seu coração. Começa assim. E vejam só, uma das coisas mais fantásticas foi que ele tomou uma decisão fortíssima. Segundo Reis 23:3. Olha só o que ele fez. Diz assim, o rei colocou-se junto à coluna real. Isso aqui, ele já tinha parado, mandar todo mundo ficar quieto e leu a palavra para todo mundo, certo? O rei colocou-se junto à coluna real, na presença do Senhor,
fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escrita naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Se lembra do colchete de Manassés? Ele fez pior do que as outras nações e termina dizendo, ele fez pior que as outras nações. A gente vai abrir agora um colchete dizendo que uma pessoa se comprometeu de todo o coração para cumprir tudo que estava escrito naquele livro. E a gente vai ver o que vai acontecer até o fechamento desse colchete, certo? É um novo colchete. Beleza? E aí, uma das coisas mais interessantes aqui, antes da gente entrar para o nosso primeiro ponto, é o fato de que Josias não viu um anjo. Josias não viu um milagre. Josias não viu uma grande manifestação. Ele encontrou Deus através da sua palavra. E amigo, às vezes a coisa mais simples que nós podemos fazer é ler a palavra de Deus. Olha só o nosso primeiro ponto, diz assim, ó. A faxina começa com um encontro com Deus e a sua palavra. E com a consciência de que muita coisa em mim deve mudar. Porque se você não acha que está sujo, você não joga o lixo fora. Para você ter consciência do lixo, você precisa fazer um discernimento na sua vida. Como é que surge esse discernimento? Através da palavra de Deus. E às vezes é só você ler a palavra, já faz esse efeito. Por quê? Porque a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, que quando ela penetra no nosso coração, ela vai dividir, isso aqui é Hebreus, tá? Vai dividindo juntas e medulas, até o ponto de discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. A palavra é viva e eficaz, e ela é viva porque ela é sustentada pelo Deus que proferiu as palavras. Ela é viva porque Jesus é o Logos de Deus, a palavra de Deus encarnada. Então, quando você lê a palavra de Deus, ela lê você. Quando você deixa a palavra de Deus entrar, ela discerne os seus pensamentos. Você começa a perceber e dizer, isso aqui é da vontade de Deus. Mas isso aqui talvez seja um entulho que eu deva jogar fora. Isso aqui é propósito de Deus. Isso aqui não está contribuindo para meu relacionamento com Deus. Porque ela vai discernindo os pensamentos e a intenção do coração. Olha, todo cristão que se aproxima de Deus, muitas vezes vai orar a Deus, tem 2 percepções. Uma, isso deve ter, que Deus te ama. Você não pode esquecer isso. E quando você se aproxima mesmo de Deus, como Pedro se aproximou de Jesus, Jesus fez um milagre lá no barco. Pedro falou, afasta-te de mim, Jesus, porque eu sou pecador. Quando você se aproxima de Deus mesmo, você tem a consciência de que você é um pecador. E às vezes você já orou dessa forma? Senhor Deus, desculpa por eu ainda não ser tudo aquilo que você deseja que eu seja. Me perdoa, Pai, por ter muitas coisas que eu ainda deveria já estar fazendo, mas eu estou tendo dificuldade de transformar na minha vida. Você já orou dessa forma? Eu acho que eu oro assim quase todo dia. Dizendo, Deus, tem tanta coisa que você queria fazer na minha vida e eu ainda não estou dentro dessa sua vontade da maneira como você queria. Isso vem de um relacionamento com Deus, que Ele vai dizer, vão para frente, vão melhorar. Segundo ponto, segunda parte da nossa faxina. Olha só o que vai dizer, o arrependimento inicial precisa ser seguido de ações práticas e coerentes. Ou seja, não dá para ficar só na palavra, tem que faxinar. Certo? Entenderam todo mundo? Ou seja, não adianta só dizer, me arrependo, rasgarei as vestes, vou servir você de todo o coração, e fim, não faz mais nada. Acabou aí. A animação durou só a sua proclamação. Tem que sair do discurso para botar esse arrependimento em ação. Olha só,
eu vou trazer 13 coisas agora que Josias fez. É a lista do Josias. Ele fez uma lista de lixo que ele vai jogar fora. Ele vai fazer 13 coisas que ele vai jogar fora. Acho até que tinha mais, eu reduzi. Lembra no começo que a gente falou das coisas ruins do Manassés? A gente vai se aliviar agora, certo? Olha só o que ele fez. Versículo 4. Retirou os utensílios dos ídolos do templo e queimou. Aí já vai pegando o lixo, já vai queimando, já vai jogando fora. Retirou os sacerdotes pagãos que queimavam incenso aos ídolos. Retirou o poste ídolo, queimando e reduzindo as cinzas. É para deixar no pó, certo? As cinzas. Retirou o prostíbulo cultual do templo. Aí já tirou aquela imoralidade que estava dentro do templo. Derrubou e profanou altares idólatras junto às portas da cidade. Acabou com os locais de sacrifícios de crianças. Pegou, vamos fazer? Vamos cumprir o que a gente combinou? Pois vamos acabar com esse negócio. E começou a jogar o lixo fora. Acabou com os cavalos e carruagens, a entidade representada pelo sol. Eles consagravam a deuses. Despedaçou os altares feitos por Manassés e jogou seus entulhos fora. Aí, jogou o lixo fora. Profanou os altares que Salomão fez para Astarote. E essa daqui era uma deusa do sangue, viu? Violenta e altamente devassidão sexual, essa Astarote aqui. Despedaçou as colunas e postes sagrados. Queimou e reduziu a pó os altares de Betel. Eliminou os altares de Samaria e retirou os médiuns e espíritas. Irmão, o Antigo Testamento é para poucos. Porque se retirou é eliminou, certo? Só para ficar aí você saber. Pesado. Olha só, sabe o que Josias nos ensinou? Que o lixo não vai sair sozinho. Alguém tem que ir lá e tirar o lixo do lugar. Que arrependimento sem ação é só discurso. Alguém precisa fazer o que tem que ser feito. Alguém precisa mudar a sua vida. Você precisa tirar as coisas que estão impedindo o seu relacionamento com Deus. Você precisa partir do discurso para a ação. Precisa criar uma lista. E aqui eu vou voltar para você. Você já descobriu qual é o lixo que você tem que jogar fora? A sua lista tem quantos itens? Vou supor aqui a do Josias tinha 13 itens. A sua tem ao menos 3 itens que você reconhece no seu coração que deveria ser jogado fora? Um item que você deveria jogar fora no seu coração? Porque se você disser que não tem nenhum, você tem que voltar para o primeiro ponto. Vai ler a Bíblia, que você vai discernir o seu coração e vai perceber que é um pecador. Você faltou o primeiro ponto. Mas alguma coisa a gente tem no nosso coração que pode ser melhorado, pode ser jogado fora, que está impedindo a sua vida. Vamos dar um exemplo para você sair de uma coisa simbólica. Vamos pegar esse verso 7 aí, que a gente estava falando, das prostituições dentro do templo. De novo, templo do Espírito Santo. Será que não há um lugarzinho no seu coração que há acomodações para prostituição? Aquele lugarzinho que visita de madrugada a internet, nos sites pornográficos, e que fica ali se relacionando com a pornografia, passa horas na pornografia, é um lugarzinho do templo, está sendo adorado através da prostituição. O templo do Espírito Santo. Talvez você seja uma pessoa mais da realidade, não consegue não sair quando vê uma oportunidade sexual. Não consegue deixar de visitar os motéis. Não consegue deixar de trair a sua esposa. Parece um cachorro no cio. Sai correndo, não tem controle, não tem domínio próprio, não sabe refrear os impulsos do seu coração. Há um altar, um prostíbulo cultual dentro de você, que está sendo lixo, impedindo o seu relacionamento com Deus. Impedindo você de ser aquilo que Deus deseja para a sua vida. Isso é um lixo. Algumas pessoas aqui podem ter esse lixo. E Deus está dizendo, eu quero tirar esse lixo do seu coração. Eu quero jogar fora isso da sua vida, porque isso não te pertence.
Isso não foi meu propósito para você. Jogue fora esse lixo. Às vezes também dentro dessa reflexão você vai ver algumas coisas assim, ó. No verso 12, lá daquele quadrinho que eu botei os versos tudinho, né? O verso 12 diz assim, ó, que Manassés fez um bocado de coisa. No verso 13 diz que Salomão fez outro tanto de coisa. E diz no verso 15 que Jeroboão fez um bocado de outro altar aí. Agora me diga, meu amigo, o Josias está tendo que resolver os problemas que os outros jogaram no colo dele. Percebeu? E às vezes, amigo, não foi você que criou o lixo, não. Veio sendo colocado em você por gerações anteriores. Às vezes você sofre de uma cultura familiar que te deu uma personalidade insegura. Você é todo ciumento e inseguro e às vezes não sabe falar com ninguém. Agressivo por quê? Porque seu pai era agressivo. Sua família era agressiva, sua família era insegura. Passou para você. Você está carregando um lixo de gerações anteriores que não foi você que construiu. Está lá dentro de você aquilo que não era o propósito de Deus para você, mas hoje você reproduz um sentimento agressivo que é da sua família. Tinha um pai, uma vez um homem estava falando comigo, que ele tinha profundo ressentimento do pai dele. Muito chateado com o pai dele. Porque o pai dele traiu a mãe dele, deixou a mãe dele sozinha, sem nem muitos recursos, e tratou muito mal a mãe dele. Então ele era totalmente sem falar com esse pai, com raiva, brigado com esse pai. Um dia ele foi crescendo. E um dia ele percebeu que ele estava fazendo a mesma coisa com a esposa dele, que o pai dele fez com a mãe dele. E aí ele começou a se quebrantar dizendo, eu estou reproduzindo a criação que eu tive do meu pai. Foi um lixo que gerações anteriores jogaram na sua vida. E você está carregando como reflexo sem nem perceber. Porque foi criado naquela casa. Foi criado naquela cultura. E aí, amigo, isso soa muito injusto. Você tem que lutar com coisas que não foi você que criou. Você está no meio de uma Jerusalém cheio de porcaria que não foi você que fez. E você tem que resolver o problema dos outros. Na sua vida. Mas você tem uma passagemzinha aqui que eu queria relembrar com vocês. Josias, quando foi destruir os altares de Betel, chegou lá, vou destruir, quero queimar tudo, destrói tudo aí. Aí estava lá destruindo, aí viu um monumento ali. O que é aquele monumento também? Vamos destruir também. Aí o pessoal, não, esse aqui é um monumento de um profeta que existiu aqui 300 anos atrás, que profetizou que um dia nasceria um rei chamado Josias, filho de Davi, que destruiria esse altar. Se você ler, olha só, está em 1 Reis 13:2, está no outro Reis ainda, no 1 Reis 13:2, houve a profecia que nasceria um Josias, que destruiria o altar de Jeroboão. 300 anos depois, está esse rei fazendo essas coisas sem nem saber a profecia. E amigo, eu quero dizer um negócio para você, agora segura. Fizeram muitas coisas aí no passado que caíram em cima de você, mas você foi escolhido por Deus para acabar com tudo isso que aconteceu no passado. Você não foi o Manassés que criou, mas você é o Josias que vai destruir. E como é que você sabe, Felipe? Você está dando uma profecia? Não, porque todos nós devemos ser Josias. Todos nós somos chamados para ser Josias. Por isso você tem uma profecia sobre a sua vida, dizendo, você vai destruir os altares dos seus antepassados, que tem feito muita idolatria no seu coração, na sua vida, e tem lixo no seu interior que precisa ser removido. Acredite nisso. Você não é refém da sua história. Você é chamado para construir um novo, para fazer uma mudança. E só uma dica aqui, para a gente, antes da gente continuar. Uma das melhores maneiras de jogar o lixo fora é não juntando o lixo. Certo? Só para... Vai que você estava pensando aí, né? Então assim, em vez de você ficar pensando que vai jogar o lixo fora, você também pode pensar em, não vou juntar o lixo, né? Ajuda. Então, meu amigo, se você não fizer confusão na sua vida, fica mais fácil você não ter que fazer uma quebradeira geral depois.
Veio, não tem aquela irmã, o irmão também, a família, toda sexta-feira faz faxina em casa? Toda sexta-feira, ou dia da semana específica, no sábado, faz uma faxina em casa. Junta todo mundo, junta os filhos, lava o chão, lava os pratos, faz aquela faxina maravilhosa naquilo que é externo. Não deveria também nós termos o hábito de fazer uma faxina interna, semanalmente? Procurar se está vendo alguns resquícios de coisa ruim, algumas raízes de amargura, alguns pensamentos que não deveriam existir, e logo fazer uma sessão do descarrego ali? Jogar para fora? Não deixar crescer? Porque a melhor maneira de jogar lixo fora é não juntar o lixo. Certo? É uma parêntese aqui, certo? Só para, de repente, você estava aqui pensando, fica esse parêntese para você. Agora, uma coisa fantástica para a gente chegar na última parte da nossa lista. Diz assim, terceiro passo para você. Não é só jogar o lixo fora, é colocar Deus como Senhor do seu coração. Sabe por quê? Porque às vezes quando a gente tira algo, o vazio não fica. Algo toma aquele lugar. Lembra aquela passagem que o Jesus falou assim, se tu tirar o demônio dessa pessoa e não botar nada no lugar, esse demônio vai dar um passeio por aí e volta com mais 7 para ficar no lugar que ele estava antes. Não se abre espaço e fica sem nada. O negócio é abrir espaço para quê? Jogar fora por quê? Para que Deus possa reinar na sua vida. Para colocar Deus no lugar de direito dele. Para restabelecer a aliança dele contigo. Para que os princípios de Deus voltem a ser aqueles que conduzem a sua vida. Amigo, Josias fez isso. Restaurou o sacerdócio. Restaurou os levitas. Botou os músicos para cantar de novo. Pegou a arca da aliança, voltou lá para o Santo dos Santos, bota lá para o templo de volta, agora vai para o lugar de direito dela, vai ser lá dentro, põe ela lá, botou ela lá, distribuiu o sacrifício para todo mundo, voltou os rituais direitinho e fez a maior celebração da Páscoa que existiu. A gente aqui é de Deus, certo? Foi isso que ele disse. Vejam só, 2 Crônicas 35, 18. A Páscoa não havia sido celebrado dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. Vejam só, uns 500 anos atrás. E nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Foi uma Páscoa maravilhosa, porque foi uma Páscoa com o sentimento de que a faxina foi feita e que a vontade de Deus estava sendo realizada de novo. Não é só dizer que se arrepende. A gente tem que colocar o arrependimento em ação e substituir esses lixos pela vontade e pela presença de Deus no meio de nós. Às vezes, eu quero te dar uma tranquilidade no coração, que esses passozinhos que eu fiz, na nossa vida é tudo confuso. Tem área na nossa vida que a gente está aprendendo que não deve fazer ainda. Tem outra que a gente já resolveu. Tem outra que Deus já está reinando. Tem uma confusão às vezes. Às vezes você manda Deus entrar para o pecado sair. Não é nem que você tirou o pecado e botou Deus. Você botou Deus e o pecado saiu porque não tinha lugar para ele. Você foi empurrando Deus para dentro, aí o pecado saiu. Às vezes sua vida é mais orgânica. Às vezes você vai viver de uma maneira onde você vai aprender algumas coisas hoje, daqui a pouco lá pela frente você aprende outras. Senão a gente não seria um pessoal de 40, 50 anos tendo coisa para mudar ainda. Senão quando a gente se batizou, a gente virava anjo. Então a gente tem coisa que a gente está aprendendo ainda. Então vamos ter paciência, é verdade, mas vamos botar nosso arrependimento em ação? Vamos tomar uma decisão, um compromisso com Deus? Quero terminar com o nosso fechamento da cocheia, certo? Lembra que a gente abriu a cocheia? O que a gente falou? Josias decidiu, se comprometeu, renovou a aliança, disse que vai servir a Deus de todo o coração. Aí fez. Agora é o final do texto, certo? Vamos fechar a cocheia? Diz assim, 2 Reis 23, 25. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que voltasse para o Senhor de todo o coração,
de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Se a gente viu lá que teve um que pecou pior do que as piores nações, quer dizer, nunca existiu um cara como Josias, que botou seu coração de tal forma, que ele obedeceu tudo que ele leu naquele livro. Isso é uma inspiração para a gente. Às vezes a gente está em algum lugar entre o Manassés e o Josias. A gente não é nem o inferno, nem é o que completou tudo. Mas a gente tem pelo menos um caminho, uma direção. Deus aponta um caminho para a gente. Diz assim, vamos seguir nesse caminho, que quando mais você pensar, talvez não nessa vida, mas até quando a gente chegar no céu, você vai receber umas vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, e você vai ser purificado de toda a injustiça. Senhor Deus, nosso Pai, que teu Espírito Santo agora, Pai, esteja presente no meio de nós, com a sua ação, com o seu poder manifesto. Que ele possa entrar no mais profundo de nosso coração agora, Pai, e visitar aqueles cantos escondidos de nossa alma, que estão fedidos, fechados, entulhados há muitos anos. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo tenha poder e autoridade agora para tirar esse lixo do lugar e jogar fora de nossa vida. Que ele faça agora, Pai, uma limpeza tão grande, que a gente possa se sentir tão leve, porque foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque foi lavado pelo sangue de Jesus, porque entendeu o processo que Cristo fez na nossa vida e na nossa alma. Por isso, Senhor, joga fora agora, Pai. Retira da nossa vida, retira, Pai, aquilo que impede a gente de ter um relacionamento contigo. Aquelas coisas, Pai, que tem machucado, aqueles espinhos na alma, Pai. Aquilo que cada um deu um nome aqui. Na lista de cada um tem vários nomes, Pai. Joga isso fora em nome de Jesus. E que a gente possa, Pai, a partir de hoje, entronizar o Senhor Jesus em nosso coração. Que uma nova Páscoa seja celebrada. Que a arca da aliança seja entronizada no nosso templo. Que é a presença do teu Espírito Santo, que são os mandamentos de Jesus na nossa vida. Senhor Deus, aceita o nosso clamor, e que amanhã a gente possa ter uma vida renovada, e a gente possa dizer, olha, eu estou me sentindo como se eu tivesse nascido de novo, porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Assim eu faço a oração, em nome de Jesus. Amém.